Se você... Eu queria dizer que é uma alegria muito grande estar aqui coordenando, iniciando essa reunião. Depois de tanto tempo da gente não conseguir se reunir, porque quando as reuniões eram na ASA, a gente tinha essa oportunidade de abrir e receber todo mundo. Com a pandemia ficou difícil, né? Então, primeiro eu queria fazer só reforçar essas questões que já foram ditas. Primeiro que nós estamos gravando a reunião, que essa reunião, então, vai ser gravada, vai ser colocada no canal do PUD, no YouTube. Então, quem não quiser que a sua imagem seja veiculada, por favor, feche a câmera, tá? A outra coisa é que, como já é de praxe nas reuniões, a gente pede que os microfones fiquem fechados para a gente poder ter uma boa escuta do que as pessoas estão falando, não ter interferências, né? E falar um pouquinho de como é que vai ser a dinâmica da reunião, que a gente combinou, tem um grupo que está na organização, né? Sim, a gente tem, então, a coisa mais importante é que a gente vai ter fala, eu vou fazer uma breve exposição para situar, já que o primeiro item da pauta é rumos do movimento, eu vou um pouquinho situar como é que estamos no PUD agora, para as pessoas poderem depois se manifestar. Nessa minha fala, talvez muitas pessoas haja uma repetição, porque são pessoas que estão mais dentro do movimento, mas como tem pessoas novas chegando hoje na reunião do PUD, eu acho que é importante, né? Então, eu vou fazer essa fala muito rápida, só para situar, e depois a gente vai abrir falas por inscrição. A gente pede que as pessoas se inscrevam no chat, coloquem o nome, e aí a gente vai, na ordem, abrir o microfone para cada um falar. A gente pede que essas falas sejam de, no máximo, 3 minutos, porque tem bastante gente para se manifestar, né? E a gente pede também que o chat seja usado só para essas inscrições, quer dizer, que não sejam colocadas perguntas nem colocações no chat, porque a gente não tem como gerenciar isso e incluir na discussão, fica difícil. Então, se a pessoa tem alguma coisa que ela quer se manifestar, por favor, se inscreva no chat, aguarde a sua vez que vai se abrir o microfone e terá, no máximo, 3 minutos, podendo se inscrever de novo, é claro, né? E a gente tem um grupo que está cuidando dessa organização do chat, que eu já agradeço aqui, acho que a gente está fazendo as coisas muito coletivamente, porque a gente não tem uma infraestrutura organizacional, então, agradecer primeiro o Zoom, que quem nos cedeu foi a Andréa Guerra, que tem esse Zoom lá pela Universidade, ela é de Minas Gerais, da Universidade da UFMG, e ela está nesse grupo, a Andréa Guerra, então, na infraestrutura do Zoom aqui, Andréa Guerra, Luciano Elia, a Natasha Helsinger, a Renata Costa Moura e a Simone Perelson, que estava com problemas, não sei se vai conseguir vir, mas, enfim, que estão participando, né? Então, lembrando que a nossa pauta, então, tem 2 itens. Primeiro é rumos do movimento, do PUD, né? E a segunda parte é a organização interna. Nesse primeiro item, rumos do movimento, a gente realmente quer ouvir as pessoas, porque a gente não tem conseguido se reunir, né? Então, acho importante essa troca, essa escuta. E, então, como eu disse, para preparar essa situação das colocações que as pessoas vão fazer, eu queria marcar alguns pontos do PUD até agora. A primeira coisa que eu acho que tem a ver, inclusive, com essa organização é a informalidade do PUD. Quer dizer, o PUD ele não tem uma estrutura, sequer uma hierarquia organizacional do tipo comissão de direção, coisa assim. A gente tem uma organização que vai, em termos de coletivo, acontecendo mediante o trabalho das pessoas, né? E isso tem um lado muito bom e tem um lado difícil de lidar, que é fazer as coisas acontecerem com essa fluidez, né? Desde o início isso se colocou, e a gente, ainda numa das primeiras reuniões presenciais, ainda a gente chegou a instalar algumas comissões cujo objetivo era realmente tentar encaminhar as ideias que surgiam no PUD, né? Então, a gente criou uma comissão de divulgação, uma comissão de redação de manifestos, e tinha uma comissão de programação, talvez tivesse mais alguma que eu não lembro. As únicas que efetivamente vingaram, vamos dizer, de trabalhar, foi a comissão de divulgação e a comissão de redação, né? A comissão de divulgação, começou no início, eu agradeço muito a 2 colegas, a Márcia Baumberg e a Camila Salgado,
que se encarregaram disso e sem nenhuma ajuda, digamos assim, elas foram lidando com as coisas, com o grupo de WhatsApp, outros colegas também. E, no momento, eu tenho que dizer para vocês que a única pessoa que efetivamente está carregando a divulgação nas costas é a Natasha Helsinger. Então, a gente está tentando conseguir, tem 2 pessoas que, em princípio, estão aderindo à comissão para ajudar, mas é uma comissão com muito trabalho, porque tem a questão da feitura dos materiais de divulgação, que a Natasha tem feito, que ela tem um talento para isso, inclusive o vídeo de 2 anos do PUD foi a Natasha que fez, mas isso tudo fica muito pesado numa pessoa só, então a gente vai precisar distribuir precisa de gente para trabalhar aí, essa é a questão. A comissão de redação, desde o início, está constituída pelo Quiné, pela Ana Cristina Figueiredo, Luciana Elia, Mariana Molica, e a saudosa Cistela Gimenez fazia parte dessa comissão. Essa comissão redigiu alguns manifestos, e também nessa fluidez a gente encontrou uma certa dificuldade, por exemplo, de saber quando é que o PUD assina alguma coisa. Então, no grupo de WhatsApp, isso funcionou de uma maneira meio informal, assim. Então, nesse sentido, eu acho que tem a terceira coisa que eu queria pontuar é que o PUD, a partir da pandemia, do início da pandemia, que nós ficamos impedidos de nos reunir, a frente, que é uma frente que foi constituída na segunda reunião do PUD, em 2018, que é uma frente também que começou com muitos nomes, esses nomes foram variando, porque a ideia é que ele fosse uma frente bastante ampla, com representantes, mesmo que não oficiais, mas pessoas que participassem de várias instituições, no sentido de ampliar o alcance do movimento. Então, atualmente, a frente está com 29 colegas de diferentes instituições. Esses 29, evidentemente, participam do PUD de forma diferenciada, né? Ou seja, tem pessoas muito presentes que estão ali atuando diretamente e tem pessoas que participam como podem, quer dizer, a gente tem essa fluidez também na frente, porque nem todo mundo dispõe. A frente, desde abril, começou a se reunir quinzenalmente, aos sábados, nesse horário que nós estamos, das 10 ao meio-dia, e a ideia foi justamente poder reagir à pandemia e tentar, assim, conversar entre nós o que nos une, né? O que une as pessoas que estão no PUD, né? Quais são as questões comuns, né? E a partir dessa discussão, que foi uma discussão muito rica, que se deu desde abril, então, quinzenalmente, com uma variação dos participantes, é verdade, mas com um núcleo ali que se sustentou, e a gente produziu, então, a Carta de Princípios, e o objetivo da Carta de Princípios, eu acho que é uma coisa muito importante, porque ele, ao delinear, assim, o que nos mantém juntos, ele permite, por exemplo, que uma certa manifestação do PUD, que a comissão de redação redija, possa ser veiculada se ela estiver de acordo com a Carta de Princípios. Então, não precisa ser plebiscitária, ela está orientada pela nossa Carta de Princípios, ela pode ser feita. Uma outra coisa que viabiliza é a relação com os outros movimentos, que a gente sempre buscou desde o início, né? Através de membros que têm contatos, a Mariana Molica, uma pessoa que foi importante, porque tinha todo o contato com o Portal das Favelas, a Renata Costa Moura tinha o contato com a Defensoria Pública, então o Museu da Maré, então foram contatos importantes para a gente diversificar a nossa entrada, né? E isso, então, a partir da Carta de Princípios e dessa orientação para a abertura, a gente estabeleceu, eu acho que isso ficou claro no último evento, Laços pela Democracia, onde a gente chamou representantes da BJD, do Movimento Negro Unificado, da ABI, enfim, da Defensoria, de pessoas que a gente já estava fazendo uma conversa, né, conjunta, né? Depois da pandemia, a gente teve algumas produções que foram feitas, que foi a primeira, foi junto com a BJD, sobre a criminalização e patologização, que a gente fez essa discussão em torno da figura do Bolsonaro, evidentemente, se ele deve ser criminalizado ou patologizado. Depois, a gente organizou um ato
contra o racismo, que foi a partir do evento terrível do assassinato do João Alberto. E eu preciso dizer que esse ato sobre o racismo ele foi possível, de alguma forma, porque a gente já tinha um projeto, que está nesse programa continuado de psicanálise e arte política, que se materializou no projeto Que Boca na Cena, que é um projeto conjunto da Corbelino Cultural com o PUD, né? E que tinha alguns contatos que viabilizaram a organização do ato, né? Porque a gente justamente voltou apontando isso para dizer que a gente não tem um grupo que se organiza, que se encarrega da organização. Isso aí tem que se constituir a cada vez, né? Então, já adianto, esse grupo do Que Boca na Cena é uma iniciativa, então, de algumas pessoas de dentro do Psicanalistas Unidos, em parceria com a Corbelino Cultural, é a Natasha Corbelino, então, que está completamente organizando, digamos, o funcionamento desse projeto, mas a gente tem reuniões sistemáticas, né? E participam a Vânia Cidade, o Luciano Dias, a Natasha Helsinger e eu, do PUD, a gente está organizando isso. Uma outra iniciativa que também veio espontaneamente do grupo do PUD é o Psimaré, que começou a partir de uma discussão que se teve ainda presencial, de como é que a gente poderia ter alguma relação de intervenção nas favelas diante da tragédia que é a periferia do Rio, né? E aí esse grupo atualmente está com 25 psicanalistas atuando e a gente, a partir de um contato com a Cláudia Rose, lá no Museu da Maré, Cláudia Rose Ribeiro da Silva, que já tinha sido estabelecido antes através de um projeto de um subgrupo do Psimaré com uma escola da Maré, que também ia começar em março e não foi possível, mas, enfim, atualmente nós estamos atendendo online, né, gratuitamente, e a gente tem tido reuniões quinzenais desse grupo, tem sido um grupo muito rico de discussão. Eu tenho colegas aqui que são desse grupo, a Branca, a Nelma, estou vendo aqui, o Igor não está, mas o Igor é muito próximo, enfim, a gente tem atuado e tem sido uma coisa importante, né? Então, eu estou fazendo toda essa discussão, essa apresentação, desculpe, dessas linhas de trabalho do PUD para dizer o seguinte: o PUD é um coletivo sem hierarquia, sem estrutura centralizada e sem também alguém que tome a frente para acolher sugestões e tocar para frente. Então, quer dizer o seguinte, a gente vai pensar nos rumos do movimento, é importante que a gente pense junto na implicação das pessoas na execução dessas ideias que surgirem. É fundamental isso para que a gente possa caminhar. Então, por isso a segunda parte da reunião seria essa questão da organização interna, mas eu vou já ficar quieta agora e abrir a palavra, porque eu acho que é importante a gente, então, escutar, a partir dessa breve apresentação assim, que eu fiz, para quem não sabia, e para relembrar os contornos do que foi feito, e para a gente poder ver para onde é que a gente caminha. Então, quem quiser se manifestar, vou reforçando, então, se inscreva no chat, coloque o nome lá, e a gente vai abrir a palavra, aí cada um abre o seu próprio microfone e fala, tá bom? É isso. Eu acho que não tem nenhuma inscrição ainda. Eu vou convidar, então, os meus colegas todos que participaram desse processo, que se manifestem, porque, claro, foi uma versão dos fatos que eu trouxe, é sempre subjetiva, né? E eu devo ter deixado escapar algumas coisas, então eu estou vendo aí todo mundo, Branca, Luciano Elia, Andréa Guerra, Luciano Dias, Natasha e Renata Costa Moura, Vera Vital Brasil, todo mundo que de uma forma teve mais envolvido nesse andamento aí, que se manifeste, complemente o que eu disse ou coloque questões. Então, Leila, eu vou fazer isso, já que você abriu essa possibilidade, enquanto as pessoas se animam a falar, porque é muito importante que elas falem, né? Eu queria só reforçar isso que a Leila disse, essa exortação,
porque a gente está tendo uma oportunidade de conversar com o movimento ampliado, né? Quer dizer, é raro que a gente possa estar com todos os que vierem, enfim, em princípio, todo mundo presente numa reunião, é uma coisa preciosa. Então, eu queria destacar assim a importância de que vocês, de fato, possam falar para a gente fazer um movimento, né, mais potente, mais, enfim, cauteloso em termos de participação. Então, mas eu acho também que o tempo da fala ele chega assim, ele leva um tempo para cada um falar. Isso também é uma coisa bastante compreensível. Então, eu só vou aproveitar para dizer assim, tem duas coisas que eu queria complementar. A Leila mencionou a comissão de redação, da qual eu fiz parte desse início, né? Lembrou da Estela Jimenez, e a gente fez um vídeo também. Eu estou falando isso porque a fala da Estela no vídeo foi, inclusive, aproveitada no finalzinho do vídeo que a Natasha Corbelino fez, e foi muito legal, né? Quer dizer, Corbelino não, é Helsinger. eu falei Corbelino? Falou. Ah, desculpa, eu sei que é a Natália Helsinger que fez o vídeo maravilhoso. Então, porque a Natasha Corbelino está tão presente nessas coisas, mas o trabalho de divulgação, como disse a Leila, está bem nas costas e nas mãos da competentíssima Natália Helsinger. Então, no finalzinho, a fala da Estela, né? Daquele vídeo, a gente não fez só notas, a gente fez um vídeo também que foi bem legal. E outra coisa é que ontem à noite eu participei de uma reunião de um subgrupo da FASB, Frente Ampliada pela Saúde Mental do Rio de Janeiro, representando o CUD. Essa reunião eu fui chamado pela Tânia Coker, que é dessa subgrupo, que é de movimentos sociais, justamente. Então, cabia a presença do CUD. Ela me perguntou, mas a gente está chamando de movimentos sociais, então eu tomei essa liberdade de dizer eu vou, né? E foi muito importante, porque a gente está discutindo, eu quero depois conversar com alguns de vocês, em particular a Mariana Molica, sobre a possibilidade de criar uma frente, um dispositivo de atenção às vítimas da violência do Estado nas favelas. Então, que é uma coisa que precisa ser ampliada. É só dizer que isso foi a posição do CUD, né, através de mim, na reunião ontem dessa subgrupo GT de movimentos sociais. Só isso, para aproveitar e esquentar os motores aí das pessoas, não é para me alongar, não, gente. Então, vamos lá. A gente já tem uma inscrição. O Jonas se inscreveu. Jonas, abre seu microfone e fale. Está aberto? Está escutando? Estamos. Tudo bem? Bom dia a todo mundo. É a primeira vez que eu entro no grupo. Então, assim, estou caindo de paraquedas, vamos dizer. Mas, enfim, eu vou começar a me inteirar e a familiarizar com tudo que vem acontecendo há algum tempo, que vocês vêm produzindo, dando encaminhamento, dando seguimento. Então, assim, eu acho que é muito importante, e eu imagino que eu fale alguma coisa que já vem sendo trabalhado, já vem sendo feita, mas as coisas que nos ocorrem à cabeça, eu acho que é importante a gente estar compartilhando e colocando para vocês ajudarem a pensar juntos. Então, a primeira questão, eu vejo um monte de iniciativa muito bacana que vocês produzem aí no Rio de Janeiro, eu moro no interior de São Paulo, mas a primeira questão que me vem à cabeça, quantos municípios tem o Brasil? Né? O Rio de Janeiro é um e são quase 8 mil municípios. O que a gente pode pensar junto e como fazer, de que forma fazer para causar mais adesão, fazer um lastreamento maior de pessoas que vão se envolver nas comunidades, nas periferias, nas pessoas onde a gente vai poder questionar, levar informações, mas para levar essas informações, eu acho que é muito bacana esse papel nosso de analista, que é abrir questão para as pessoas pensarem. Então, sempre levar informações. Isso eu coloquei até no grupo de psicanalista, onde aparecem ótimos textos, mas é uma quantidade ínfima de pessoas a nível de população brasileira que leem textos grandes, né? Então, eles se atêm mais a vídeos curtos, às frases mais curtas, mais diretas, mas a forma usando o verbo desculpem, a gente usando
divulgações, frases, questionamentos, sempre no interrogativo, usando a conotação de conteúdo no interrogativo, ou seja, convocando sempre as pessoas a pensarem, tipo assim, para você, quem foi o melhor presidente? Por quê? O que você acha disso que foi feito para a população brasileira e tal? Então, eu vou exemplificar uma coisa que ocorreu comigo. Em 2001, eu estava viajando para um congresso em Cuiabá, um congresso de DST-AIDS, e na viagem, olhando a janela do avião, me ocorreu a ideia de fazer uma propaganda, uma campanha de prevenção à AIDS com as frases interrogativas. E aí eu liguei no Ministério da Saúde, em Brasília, e peguei a relação de todas as campanhas que tinham sido feitas até aquele momento. E todas usavam a linguagem no imperativo: faça isso, faça aquilo, use camisinha, né? É tipo beba Coca-Cola, come McDonald's, mas é sempre ditando, né, para o outro que fazer. E aí eu bolei uma propaganda, espalhei pela cidade outdoor, banners, cartazes em todas em padarias, supermercado, bares, etc. E fiz um questionário mais ou menos próximo a 300 pessoas que iam fazer o teste do HIV. E elas todas, assim, a grande maioria respondeu que aquela forma chamava mais atenção e faziam elas pensar. E muita gente que nunca tinha pensado em fazer o teste procuraram e foram fazer o teste devido àquelas frases assim um pouco impactantes. Eu começava, acho que era 4 frases, 5 frases. Eu tenho até o cartaz guardado. Mas eu começava com uma frase incômoda: você gosta de você? A segunda frase: você quer pegar AIDS? E aí vinha um encadeamento de outras poucas frases, mas que cutucavam a pessoa a pensar. Então, eu penso nessa linha do que a gente pode produzir, o que a gente pode convocar de parceria, não sei se cartunistas, desenhistas, para fazer, né, algo mais condensado, mais reduzido, mas mais impactante, frases que levam a pensar e que vão ser amplamente compartilhadas no WhatsApp do Brasil inteiro, nas redes sociais, né, e não textos longos que as pessoas, infelizmente, a grande maioria da população não lê. Então, eu acho isso bastante convocar parceria de cartunistas, de desenhistas, de profissionais da imagética, de imagens interessantes, que a gente possa, né, ter conteúdo rico e que esse conteúdo a gente precisa fazer ganchos de alguma forma, nesses 8.000, ou quase 8.000, ou a maioria possível desses, né, dos municípios do Brasil, porque a coisa tem que pulverizar, né? As belas iniciativas, mas o Rio de Janeiro é só uma cidade, o Brasil é muito amplo. E a coisa e as ideias, elas precisam circularem, né, para uma quantidade de gente muito grande, para que comece a se, né, declinar essa ideia que está vigente aí no país. Gente, então é isso por enquanto. Obrigado aí pelo convite, muito obrigado, estou sendo recebido e acolhido aqui pela primeira vez. Obrigada, Jonas. Obrigada pela sua contribuição. Eu acho que é muito pertinente. Agora, eu acho que a gente precisa de braços para fazer essas coisas. E esse é o ponto, assim, sabe? Precisa de pessoas que se juntem e possam implementar essas ideias. A gente tem como horizonte, claro, se espalhar pelo Brasil, mas isso exige muito trabalho. Então, eu acho que a gente tem que pensar de que forma vai fazer isso. E tem uma pessoa inscrita, eu vou dar prosseguimento, que é a Marília. Marília, abre sua câmera. Eu estou de câmera aberta. Está me ouvindo? Estou ouvindo, desculpa, foi erro meu. Abre o microfone. Pode falar. Bom. Eu estou duvidando até do que eu estou vendo, sabe? Bom, queria dizer, que é um prazer muito grande, uma honra estar aqui entre vocês, colegas já de longa data como a Leila, como a Isabel, professores admirados, pessoas que eu só conhecia de nome e que acho muito bacana estar mais próxima, né? O professor Luciano, a Andréa Guerra, a Renata, que eu conheci. Então, assim,
Quero dizer que, para mim, o PUD tem sido quase que uma junta psicanalítica de apoio para tolerar o que a gente está vivendo. Então, eu penso que, antes de mais nada, já tem uma função, né? Essa função, para mim, pelo menos, ela já é mais do que importante. Mas me sinto muito mal também de ver tudo que está acontecendo e a gente de mãos atadas e quase que praticamente de mãos atadas, sem conseguir fazer muita coisa. A burocracia universitária, eu sou professora da UF, e a burocracia universitária está aumentando de tal maneira que nós não estamos mais conseguindo, eu pelo menos não estou conseguindo quase nem escrever, nem nada. É uma situação de uma paralisia, assim, não é nem de uma paralisia, mas de como é que eu posso dizer? Uma avalanche de coisas que torna tudo muito difícil, né, agir. Mas queria me colocar à disposição para tentar fazer alguma coisa, para tentar colocar isso para frente. Concordo com o que o Jonas falou, da gente ter uma comunicação mais assertiva, né, e tentar atingir um público maior, embora a gente não esteja em terreno peixe fora d'água, né? Como se o campo da direita, o campo da outra direita, domina essas tecnologias, né? A gente vê como é que no início dessa reunião a dificuldade que a gente teve até para gravar a reunião. Então, o que eu queria, assim, agora eu estou com uma equipe boa de mestrandos e doutorandos, tem uma moça nova que entrou, que domina um pouco as mídias de imagem. Então, dependendo de como for, né, de alguma demanda, e eu acho que eu estou conseguindo funcionar sob demanda agora, né, o que me pedirem, porque eu não estou conseguindo ter iniciativa para muita coisa. E então, de repente, ela pode ajudar quando for necessário. A gente pode tentar, eu gosto também de idealizar a imagem, esse tipo de coisa, posso tentar ajudar nisso. Queria falar também que nós estamos com um projeto, a gente divulgou no PUD, né, que é o Gato em Teto de Zinco Quente. Essa moça fez uma imagem, e no momento que ela fez a imagem, a gente divulgou, lotou o projeto, eu falei, para de circular. A gente até pediu para parar, porque é um projeto de atendimento psicológico gratuito para a comunidade acadêmica da UF e para os educadores da rede pública. Né? Então, é bom também divulgar aqui que nos casos, e são casos mais, para os casos mais graves, né? Para os casos mais emergenciais, sobretudo ligado à automutilação, suicídio, né? Então é isso. Queria dizer que a minha presença é mais no sentido de tentar ajudar, embora eu não esteja conseguindo atuar muito além do que já está sendo, né, do que está junto. É isso. Obrigada, Marília. Eu acho assim, eu estou vendo que, antes de passar a palavra, que a Mariana Molica queria responder ao Jonas, que eu acho que me escapou antes, e depois tem a Rosângela querendo se inscrever, não querendo falar. E eu só queria fazer uma pontuação, porque eu acho que eu fui muito, assim, eu centrei muito a minha fala no sentido de que a gente, as dificuldades, ou a forma como a gente se organizou, mas é para pensar que os rumos do movimento é algo mais amplo, que as pessoas fiquem à vontade para viajar um pouco também e dizer o que elas estão pensando, não precisa ser uma coisa que vai ser operacionalizada na semana que vem, pode ser um delírio, serve também. Tá bom? Então, Mariana Molica. Olá, bom dia a todas e todos. É um grande prazer estar aqui. Assim, eu acho que foi um esforço muito grande da gente chegar até aqui. Eu, nos últimos tempos, tenho até ajudado muito pouco, né, a contribuir na organização do PUD, mas eu estou sempre muito junto e gostando demais desse movimento, por essa abertura, pelo fato de ser coletivo, porque várias iniciativas de sair da paralisia, né, a partir aí do que a Marília falou, essa posição dela, né, essa junta psicanalítica que está aí pensando eticamente, né, eu vou acrescentar algumas palavras, eticamente, uma saída de um lugar que era o que é esperado, né, que a gente fique paralisado, né, todo mundo sofrendo e, né, enfim, a violência toda atingindo a todos, até que a gente chega no momento né, da morte do nosso lado, ou da gente já totalmente mortificado subjetivamente. Então, tem sido para mim também um espaço de muito alívio, de respirar, né?
E aí eu queria também falar de uma questão institucional que toca um pouco no que o Jonas falou. Eu acredito que para ele ter conseguido mobilizar isso que ele fez, que eu achei fantástico, essas perguntas, né? Quer dizer, uma ideia de poder colocar na polis, né, de uma maneira assim escrita, a partir de perguntas, e fazer isso acontecer nas periferias e tal, eu acho uma coisa incrível. Eu imagino que você deva ter tido também uma organização para conseguir fazer. E, assim, dentro dos movimentos de favela, porque eu estou junto e misturada, né, essa ofício do psicanalista de quem fala sabe, né? Então, eu estou aprendendo com o movimento negro, com o movimento de favela, com os movimentos que sofrem opressão há séculos no Brasil, né? O como fazer, como que se faz política, como que se transforma. Eu acho que a gente tem muito a aprender com eles, né? Eu, quando comecei a gente com o Trivium lá, que foi um grupo de psicanalistas que se reuniu inicialmente, a gente já foi aprendendo que a BJD, enfim, as instituições mais, talvez, com mais poder, assim, sei lá, de articulação institucional e tal, talvez teriam mais força para fazer viradas, e a gente descobriu que não, que é quem estava mais sofrendo, que tinha mais ideias e estava conseguindo se movimentar mais nesse momento. Então, isso me chamou muita atenção. Então, eu me aproximei mais desses movimentos. E assim, uma coisa que a gente tem aqui no PUD desde o início, desde que eu comecei a participar, primeiro, é a tentativa de chamar as instituições psicanalíticas. Eu peguei a fala da Leila já no meio, não sei se ela chegou a falar desse esforço, né, da gente poder trazer cada uma das instituições de psicanálise sem nenhuma censura, assim, uma a uma, né? Claro que não tem um representante de cada instituição, porque tem toda uma questão aí de uma posição também progressista em relação a entender como que a psicanálise se insere no movimento político como esse, é uma coisa nova, né? Então, eu acho que é da ordem da invenção. Então, alguns psicanalistas de algumas instituições psicanalíticas se aproximarem. Então, tem sido dessa forma. E aí também, junto a outros movimentos, que, por exemplo, essa ideia de botar faixas, cartazes e, por exemplo, dentro dos movimentos de favela, é muito importante o carro de som nas favelas, porque é a maneira como as favelas sempre usaram para comunicar, porque pela televisão nunca conseguiram comunicar. Então, não adianta, porque tem algumas coisas que não funcionam a partir das mídias sociais ainda. Tem outras que já funcionam. Então, como operacionalizar uma comunicação que chegue realmente nas favelas e periferias, isso é uma questão que eu tenho trabalhado há 1 ano e meio junto às pessoas comunicadores de favela. Então, a gente tem aprendido algumas coisas. É bem difícil trabalhar com a galera que está, né, com um corpo morto aí dentro de casa ou na casa do vizinho e não tem nem como tirar, né, tentando agitar cestas para poder entregar para as pessoas comerem e, ao mesmo tempo, pensar uma comunicação popular. Mas isso tem sido possível com várias lideranças do movimento. Então, o que eu queria dizer com isso? Que nós, do PUD, temos também uma representação em vários outros movimentos sociais. Por exemplo, a Frente Brasil Popular. Nós temos eu, Estela e Glória Sedon, por exemplo. Lá eles têm várias iniciativas. Então, por exemplo, nessa quarta-feira a gente tem movimento de prevenção ao Covid nas favelas, na quarta-feira. Então, tem toda uma mobilização da FAFERJ, da Fiocruz, que está em torno, né, e dos comunicadores populares de levar faixas, carros de som, já tem dinheiro, né, sendo de vaquinha, já tendo uma série de coisas para que isso aconteça. Então, eu acho que é muito importante a gente saber quais são os movimentos maiores. Por exemplo, o movimento da Frente Brasil Popular, ele é nacional. A gente tem uma representação lá. É muito difícil, eu consigo muito pouco, na verdade, fazer isso, a gente precisaria de mais gente, mas, por exemplo, uma ideia como essa, né, que o Jonas deu, como que a gente pode ajudar a mobilizar dentro de uma estrutura que já existe, de vários movimentos sociais reunidos, tem o MST, tem o Movimento Negro, tem movimentos de várias partes do país, e nós estamos lá, a Frente Brasil Popular, e está junto com eles, porque aí a gente tem vários braços e pernas pensando a nível nacional também as propostas que são pensadas a partir de estratégias do que está acontecendo a nível, em vários níveis, né? Então, assim, eu acho que a gente podia pensar maneiras de articular também comissões que possam ter representatividade nesses movimentos maiores. Isso eu acho uma coisa importante, a gente poderia pensar junto, por exemplo, com o Jonas. E essa ideia que a Marília deu, né, acrescentando, de aproveitar os projetos de pesquisa de cada um. Enfim, isso que a Leila desenvolveu lá na Maré. Bom, a gente está desenvolvendo de atendimento em várias favelas, via Portal Favelas. Então, eu acredito que cada um aqui
tenha o seu espaço. O Luciano atende no Jacarezinho, né? Quer dizer, tem um grupo, né, de pesquisa que atende. Então, assim, como que a gente pode mobilizar os trabalhos que já existem, né, e fazer um certo intercâmbio, né, sobre isso, e isso favorecer, né, ao movimento. Então, acho que é uma questão também que eu estou colocando aqui para a gente, na hora de montar as comissões, a gente levar isso em consideração, né, o que já existe e como a gente aproveita o que já existe e na sua articulação com movimentos que reúnem, integram movimentos. O Portal Favelas, por exemplo, ele integra mídias populares de várias favelas, que não é só no Rio de Janeiro. Então, em vez de a gente fazer cada um faz o seu, né, a gente tentar integrar. Então, é a minha proposta aí. Obrigada, Mariana. Eu acho que está agora na vez da Rosângela. Eu queria só fazer uma pergunta, porque aqui eu recebi no chat Mariana Parente Solares, eu não sei se ela quer falar, porque apareceu o nome dela com uma mensagem privada, não sei, enfim, ela me se manifesta se ela quer se inscrever, se não é a Rosângela e depois tem mais a Diná. Vai lá, Rosângela. Bom dia. Eu gostaria primeiro de me apresentar, né? Eu sou de Montes Claros, atuando na Universidade Estadual de Montes Claros, né? Gostaria de estar agradecendo o convite, né? Me foi feito através da Andréa Guerra e da Ana Cristina, né? Dizer para vocês, né, que eu venho acompanhando, né, as ações do PUD há algum tempo, né? Tem todo o meu respeito, né? Venho também me colocar do meu desejo de integrar ao movimento, né? O tema psicanálise e democracia, ele nos é muito precioso, muito caro, né? A gente tem uma atuação nessa direção aqui, né, na região do norte de Minas, onde a gente vem atuando com várias políticas públicas, né? E com um projeto com pessoas em situação de rua, né, e estamos trabalhando com eles na organização deles enquanto movimento, que está muito tímido ainda, né, mas dizer, né, que eu me sinto convocada a integrar as ações, né, ver aí o que pode me caber, penso que a gente tem ações, né, que poderiam ser pensadas a partir dessa reunião, né, a partir da trajetória de vocês, tanto questões no nível local, como, né, no nível nacional. Eu tive o cuidado de convidar, né, poucas pessoas que me foram faladas, algumas delas apareceram aqui, eu quero agradecer ter aceito o meu convite, também estar aqui, né, e dizer também que nesse plano de ações, eu penso que a gente poderia, né, ampliar um trabalho que já vem sendo desenvolvido com os colegas da América Latina, né, eu acho que é um trabalho importante e que nesse momento a gente precisa dessas parcerias internacionais, né, porque as questões que nós estamos vivendo, né, em relação à retirada de direitos e à violência de Estado, né, ela tem hora que quer nos colocar no lugar de perplexidade, e eu penso que a gente tem que fazer parcerias para ir para a ação, né? Então, estou aqui à disposição, querendo me integrar ao grupo com vocês. Era isso, obrigada. Obrigada, Rosângela. Só esclarecendo duas coisas que surgiram aqui no chat. Primeiro, assim, que se o movimento acolhe instituições de todo o Brasil. Sim, a gente não tem nenhum critério de separar aqui ou ali, começou com... Então, esse o caráter do PUD, entendeu? Se alguém, inclusive, por exemplo, a Andréa Guerra, que entrou recentemente para poder trabalhar mais proximamente da gente, está em Minas Gerais, tem muitas pessoas de Porto Alegre, e essa questão também que você trouxe da América Latina, é uma pena que a nossa colega Vânia Cidade não pode estar hoje, mas ela trouxe justamente na última reunião da frente um convite, e eu acho que a Vera Vital Brasil talvez possa dizer alguma coisa sobre isso, eu não sei se ela quer se manifestar agora, eu não sei se tem alguém inscrito, eu acho que depois da Rosângela. Eu não entendi ainda se a Mariana Solares está querendo falar. Se ela quiser, ela abre o microfone e fala. Se não, eu proponho que a Vera fale alguma coisa do que ela tem de contatos aí na América Latina.
Leila, A Marília Arregui queria acrescentar alguma coisa. Ah, tá bom. Diná está inscrita também. Ah, desculpe, eu achei que eu tinha passado, eu estou meio confusa, tá bom. Então, mas eu acho que seria legal a Vera responder agora e depois eu passo a palavra para a Diná, pode ser? Bom, então, minha gente, bom dia, que ótima reunião, estamos todos muito sensibilizados e animados para reunir esforços coletivos, né? E esses esforços coletivos não só no interior do Brasil, como várias pessoas já se manifestaram, São Paulo, Minas, como também eu tenho recebido notícias que o pessoal do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina estão também se reaproximando e aproximando desse movimento que precisa e está sendo bastante forte. Então, nós pensamos que a América Latina tem uma força muito grande nesse movimento crescente e, no caso, eu tenho contato com vários países e tenho mandado material, tem sido publicado, inclusive. Na Argentina, por exemplo, meu contato mais específico, no momento, tem sido com Territórios Clínicos de la Memória, que é um trabalho muito interessante, que eu sugiro, inclusive, que vocês possam entrar no site deles, que é de uma riqueza muito, muito significativa. Uruguai, Chile, e ligado principalmente ao pessoal, não só de organizações comunitárias, como também ligados ao PRAS, que é o Programa de Reparação Estatal no Chile. Então, a gente vai criando essas raízes rizomáticas, digamos assim, importantes não só no Brasil, como também na América Latina. Essa é a nossa força, é a vontade de ampliar. Então, é isso. Obrigada. Vamos em frente. Então, olha só, eu acho que então agora seria a vez da Diná, e depois eu passo para a Marília Arregui para ela acrescentar alguma coisa. Diná. Oi, bom dia. Apesar de muita gente aqui me conhecer já, mas assim, esse H é Dina, tá? Que esse H... Tudo bem, é uma longa história sempre, né? Mas enfim... A vida toda. A vida toda. Eu só queria falar assim, um pouco, a partir do que o Luciano falou sobre o trabalho de atendimento às vítimas de violência do Estado, mas seguindo um pouco no rumo que Mariana falou sobre procurar interagir com iniciativas que já existem, né? Eu não sei exatamente como é que é a proposta, a Luciana ainda não teve chance de falar um pouco mais longamente sobre isso, mas como a ideia era da gente esquentando os tamborins, né? Eu, por exemplo, participo de um ambulatório de psicanálise bambina, né? E a gente foge um pouco dessa associação imediata que sempre tem, é um ambulatório social, e ambulatório social onde se paga pouco, onde dá para mandar não sei quem, onde, né? A gente tem uma maleabilidade, é óbvio, a gente se aproxima dessa ideia, mas assim, a gente tem tentado trabalhar em cima do significante acesso, né? Então, assim, como é que as pessoas que não teriam acesso por 500, né, razões diferentes à psicanálise conseguem ter, por causa da localização da gente no centro da cidade, por conta da rede que a gente faz, e as pessoas podem ter indicações para chegar no ambulatório, porque não tem um amigo, não fazem parte de uma realidade social onde tem alguém para indicar um analista, mas tem o médico da clínica da família, tem o professor não sei de onde, tem... Vou dar um exemplo para vocês, Brownie. E assim, isso significa um grupo de pessoas que está estudando junto,
que trabalha na supervisão junto, que é um projeto, não é aqui dá para, né, assim, então, de várias maneiras, essa questão do acesso. Falar, eu pensei também porque a Mariana estava chamando a atenção sobre iniciativas que já existem, caminhar a partir de trabalhos, e não sei, assim, que não... Eu não sei, é difícil porque a Luciana ainda não falou sobre, entendeu? Mas, assim, caracterizar que esse é um trabalho para atendimentos das vítimas de violência do Estado, me balança um pouco, assim, tipo, de deixá-los nessa característica, assim, mas como viabilizar o acesso dessas pessoas a atendimento é outra coisa. Não sei, mas eu acho que eu preciso ouvir mais, mas queria participar da conversa também pontuando isso. Vou fechar. Então, vou passar a palavra para a Marília, mas eu queria fazer uma pequena observação a partir do que a Dina disse, que o projeto desse Psimaré, a gente realmente tem colegas aqui que estão presentes, podem confirmar, a gente tem tido esse cuidado de... É um atendimento gratuito, claro, porque é online, começou assim, e a ideia é ser gratuito, mas a gente definir bem o foco de atuação do projeto no sentido assim, de que não é só quem não pode pagar, é quem tem uma posição política na comunidade que seja importante do ponto de vista da disseminação do trabalho, é quem não tem acesso simbólico, porque nunca chegaria a um psicanalista porque acha que psicanálise é coisa de rico. Então, tem uma série de coisas que a gente está discutindo. O grupo tem sido muito ativo, tem trabalhado muito, temos lido coisas, então, eu acho que tem esse foco. E eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque eu acho que uma série de ideias que estão surgindo aqui, como essa do Luciano também, a nossa segunda parte, que a gente vai falar de organização interna, a gente tem uma proposta já, em princípio, que a gente começou a pensar a partir da nossa experiência como pessoal que está mais ativamente organizando algumas coisas, de grupos de trabalho onde se juntariam essas iniciativas. Então, acho que a gente pode pensar nisso num segundo momento, tá? Então, agora, Marília, acrescenta o que você quiser. Os colegas vão falando, você vai lembrando das coisas, né? E, então, em relação ao que a Dina falou, o que a gente fez quando começou a surgir muita demanda... Estão me ouvindo bem? Uhum. Quando começou a surgir muita demanda no nosso projeto, a gente começou a usar dispositivo de grupo. Só que ainda estamos ralando com isso, que está difícil de fazer pegar, porque as pessoas elas estão chegando no estado que elas mal estão conseguindo se comunicar com os outros. Então, e o que eu acho interessante assim nesse projeto do atendimento é a gente poder levar esse atendimento de alto nível, né, de qualidade, para um público que jamais teria acesso. Então, quais as estratégias a gente pode usar para potencializar? Porque são vários professores atendendo, já tem mestrandos e doutorandos voluntários, né? Então, tentar otimizar, tentar aumentar, e acho que a nossa ideia agora, no nosso grupo de pesquisa, porque esse projeto que eu falei é um projeto de extensão. No grupo de pesquisas, estudar aquilo que vai dar fomento para a extensão. Então, esse ano a gente vai recomeçar a estudar grupos e instituições. E no grupo de pesquisa acaba vindo gente do Brasil inteiro, não só psicanalistas, psicólogos, mas com a ferramenta GEMIT, que a UF disponibiliza de graça para os professores, que eu queria também colocar disponível quando precisar para o grupo, para o PUD, a gente acaba atingindo gente do Brasil inteiro, praticamente. Então, isso era um ponto. Outro ponto que eu queria falar foi feita uma pesquisa multicêntrica, que eu entrei como parceira, na área de saúde coletiva, com a Universidade Federal do Amazonas, Pernambuco, a FURG, que é do Rio Grande do Sul, e uma do Centro-Oeste, em Mato Grosso, e a UF. Os índices de ação suicida são alarmantes. De 20% a 30% dos estudantes estão pensando em se matar. Então, a pesquisa é representativa, cada universidade com mais de 1.000, em torno de 1.000 entrevistados.
Então, é uma coisa, assim, muito grave. Como que a gente consegue otimizar, não só o atendimento, mas... Fala. Não é que deu uma oscilada na internet, eu tive dificuldade de ouvir, não sei se aconteceu com todo mundo, quando você falou de uma porcentagem de suicídio, eu não ouvi. Então, a pesquisa está sendo divulgada, a gente já tem eu não estou participando da escrita dos artigos, mas tenho recebido os artigos e participado das reuniões de divulgação. Os índices de ideação suicida, nessas 5 universidades, uma de cada região do país, são de 20% a 30% dos estudantes em amostras representativas. Então, é uma coisa, assim, assustadora. Eu acho que a gente precisa retomar, parece que os grupos, a psicoterapia de grupos, isso foi uma coisa que foi murchando no Brasil, que foi desaparecendo, né? Talvez com a própria fragmentação da sociedade, com esse individualismo crescente, não sei. Mas me parece que grupos, psicodrama em grupos, são coisas que a gente deveria retomar para tentar potencializar. Tem um psicoterapeuta que é da Rede Resiliência, ele não é psicanalista, mas ele faz grupos com 70 pessoas, 100 pessoas, e é muito bacana, eu assisti, é muito bacana o que ele faz, né? Bom, e para terminar, eu queria falar também que tem uma rede grande internacional, colegas assim que têm me pedido notícia do Brasil, na Colômbia, no México, na Espanha e na França. Na França, desde a universidade, né, que eu acho mais tem uma potência, mas é mais convencional, até pequenos coletivos, como o France Insoumise, o coletivo Désobéissance. Então, se o que precisarem é só falar, que a gente tenta divulgar nesses grupos também. Só que eu queria dizer o seguinte, eu não consigo acompanhar todas as mensagens do WhatsApp. Eu leio o que dá, né, porque é muita coisa. Então, quando houver alguma necessidade em relação a divulgações internacionais, pode falar diretamente comigo, que eu tento fazer isso. O Luciano está inscrito, eu só queria fazer 2 observações antes de passar a palavra, que é em relação ao grupo de WhatsApp. A gente criou um grupo no Telegram, cuja função é justamente o trabalho do PUD, porque eu acho que o grupo do WhatsApp do PUD, ele ficou um lugar onde é importante, mas as pessoas falam das coisas que estão pensando, de tudo que elas descobriram, dos anúncios, mas é muito difícil trabalhar ali, trabalhar no sentido de colocar uma coisa como você está dizendo. Então, eu sugiro que as pessoas que querem se implicar mais diretamente no trabalho, que entrem no grupo do Telegram. A gente já enviou um convite, posso enviar de novo, porque lá é o lugar para trabalhar, tá? E em relação a essa rede também de construção dessa rede, também na proposta de organização a gente vai contemplar alguma coisa por aí. Então, é isso. Luciano. Pois é, então, eu quero me referir à fala da Dina, que também se referiu à Mariana, porque eu acho importante precisar algumas coisas, né? A gente trabalha no Jacarezinho desde novembro de 2017, numa perspectiva muito diferente dessa que eu mencionei aqui, Dina. A gente tem a nossa proposta, só para vocês entenderem muito rapidamente, a nossa proposta é sustentar que a psicanálise é possível dentro da favela, mantendo seu rigor clínico de psicanálise, ou seja, tão psicanálise quanto a que se pratica em Ipanema, em Nova York, em Paris ou Hong Kong. Então, a questão do dinheiro que você colocou, ela, por exemplo, não é abolida, a gente não propõe um tratamento gratuito, o que não quer dizer pobrinho, pagando pouco, que é uma questão importante, que a gente sempre tem essa tendência burguesa de fazer clínicas sociais cobrando pouco. A gente coloca a questão do dinheiro na contingência do que é possível. O que é possível, às vezes, é nada. Parecido com o que você falou. Então, se é nada, não quer dizer que não se cobra a princípio, porque a gratuidade de princípio é outra coisa, né? Me parece complicado na psicanálise, por razões estruturais que eu não vou adentrar aqui. Mas a gente, quando tem esse rigor de fazer a prática psicanalítica, a gente não pode abolir de sair do dinheiro. Então, essa é uma ideia. Aí tem acontecido desde 2017. Na reunião de ontem, uma ideia que eu já venho pensando há algum tempo, eu sempre tive também, Dina,
e colegas, uma restrição muito grande a caracterizações a priori, vítimas de violência, população de favela, como se a subjetividade fosse outra a priori. A gente vai ver qual é, na contingência freudiana, né? Mas veja, há muitas mães, tinha 3 mães que perderam o filho na reunião de ontem, entendeu? Tinha algumas pessoas, como o próprio cara disse, branco de classe média, ele chamou até de média, que não são alvo, né? Tem aquela coisa do Emicida que diz pele, né? Alvo e pele alvo, né? Então ele disse, não, eu não sou o alvo do fuzil, mas eu sou neto de pessoas que foram desaparecidas na ditadura. Isso é uma coisa. Agora, tinha 3 mães que perderam filho. Isso, Dina, é um sofrimento muito peculiar e muito sem nome, muito indescritível, que está acontecendo a rodo. Agora estão atirando até em criança, né? Então, eu acho que cabe, sim, uma particularização. Entende? Pela primeira vez eu abri mão dessa coisa. Vamos escutar o que chega e depois ver como é que isso se apresenta, porque a gente tem que se colocar, eu achei isso ontem, disponível para um determinado tipo de população que está assim, a rodo nas favelas. Tem muita gente perdendo filho o tempo todo, inclusive isso é uma coisa que tem a ver com as mulheres, porque, né, matam os filhos e as mães ficam lá no sofrimento. Também tem a questão da misoginia implicada. Então, eu acho que da questão da mulher, né? Então, eu acho que a gente não eu abri um outro campo assim na minha cabeça ontem. Vamos ampliar o trabalho, uma coisa paralela, vamos continuar praticando a psicanálise, quero muito articular com o ambulatório e outros. Tem muita gente aqui que tem essas iniciativas, dentro e fora da psicanálise estrito sensu, como foi falado, né? Psicodrama, grupos, fora da psicanálise também, mas a gente tem uma variedade muito grande de propostas aqui, a gente deve conversar, sim, para integrar mais do que cada um fazer o que está na sua cabeça. Acho que um pouco o objetivo dessa reunião é que a gente converse como está fazendo agora, quer dizer, o que a gente pode juntar, aproximar, articular, não é? Então, é isso. Eu só quero dizer por que ontem eu propus uma ampliação do projeto, do trabalho, no sentido de nos colocar à disposição das pessoas que perdem filho, das mães em particular. Particularizo até mais, das mulheres e mães que perdem filho, assim, todos os dias, e quem abraça é a outra mãe, entendeu? Como ela disse lá ontem, não tem ninguém, nem do Estado, óbvio que do Estado não, porque o Estado é o assassino, né? Mas também não tem ninguém de nós, entendeu? Numa situação dessa, no seu NAPAV, que a Tânia Coca sustenta esse trabalho, foi mencionado. Então é isso, só para esclarecer qual é. Eu não estou abrindo mão nem da grana colocada como questão na contingência de cada sujeito, e nem do a priori não ter nada caracterizado. Mas, nesse caso, eu acho que a gente tem algo a fazer. É isso que eu queria dizer com clareza. Obrigada, Luciano. A gente não tem inscrições e eu vou fazer uma proposta, porque eu acho que estão surgindo várias questões que poderiam se encaminhar, talvez até a partir de uma certa ideia que a gente já teve, de se incluir em certos grupos de trabalho. Então, eu vou propor, a gente está mais ou menos no meio do nosso tempo, que eu vou expor aqui na tela o que a gente... Ô, Leila, que tem vários inscritos aqui. Acho que você não viu. Para mim. Não tá. Tá. Deixa eu olhar aqui. Quer ver? Ó, eu vou te falar. Olha, tem Ana Cristina. A Andréa Guerra também. Andréia. Gente, para mim não apareceu. Tá bom. Então... E Natasha também. Natasha também. Eu não estou, não. Talvez a Corbelino está aí, não? Pode ser. Bom, você gente... falou assim, vou falar, mas não sei o que é, então. Era para falar se a gente podia divulgar aqui o link do chat do Telegram para quem não está presente. Sim, é bom. Vou divulgar. Então, Ana Cristina e Andréa. Só um pouquinho, então. Vamos fazer uma proposta, então. Ana Cristina e Andréa, alguém mais quer se inscrever, se inscreva, e depois a gente, então, poderia tentar fechar mais na coisa da organização, tá? Ana Cristina. Bom dia a todos e todas. É muito rápida a minha intervenção, várias falas muito importantes, muitas propostas, mas é mais no sentido de operacionalizar mesmo. Já estou entrando na operacionalização, que o PUD do WhatsApp realmente está se tornando alguma coisa que eu diria inútil. Então, a minha proposta é que os administradores, eu sou uma delas, se não me engano, mas acho que eu já estou propondo aqui uma certa deliberação de que a gente mude o nome, coloque bate-papo, PUD, alguma coisa assim,
que fique claro que ali as pessoas põem o que quiserem, fazem um brainstorm, se contradizem, ok, é um espaço absolutamente democrático ao modo de uma ágora virtual, que isso possa ser feito e descaracterize qualquer ligação com o trabalho. Claro que todos os eventos, todas as coisas que nós fizermos, vamos postar lá como um lugar de divulgação, sem problema, mas não caracterizar como sendo um local do PUD. Bate-papo PUD é uma sugestão que eu tenho. E o endereço do Telegram ser realmente rigorosamente para as nossas propostas, nossas parcerias, para poder agilizar no virtual, enquanto estamos esperando essa vacina, que já está vindo, e ainda só temos o virtual como recurso, ou pelo menos a maioria de nós. Então, é uma proposta concreta que eu faço para a gente centralizar no Telegram o lugar de ações e de propostas do PUD. É basicamente isso. No mais, eu estou achando muito importante o nosso encontro hoje. Obrigada, Ana. Concordo integralmente com você, acho que é uma boa direção. Então, Andréia. Eu queria primeiro dizer da alegria de estar aqui, acho que já manifestei isso uma outra vez, com um grupo menor, mas compartilhar 3 coisas, rapidamente também, a gente já está caminhando para pensar a ação. A primeira é um sentimento de que a gente não precisa da imobilização, da perplexidade por muito tempo. Então, quando a gente encontra pessoas como vocês, isso faz a gente virar a roda rapidamente e pensar no trabalho. Eu vi também que eu cheguei chegando, eu disse que mineiro chega assim, apesar de eu ter nascido no estado do Rio, e nunca trouxe, nem nas nossas conversas, o trabalho que a gente faz em Minas. A gente vem trabalhando com a população periférica já tem quase 10 anos, com pesquisa, com rede nacional, rede internacional. Me dei conta agora que vou mobilizar essas redes para a próxima reunião, rede de criminologia crítica e psicanálise com França, Bélgica, Argentina, Brasil, França, falei, Colômbia, rede Amarrações, que trabalha com juventudes e periferia. A gente tem um programa de atendimento já há um tempo na UFMG com essa população periférica, e agora nasceu um movimento que chama Ocupação Psicanalítica de negras e negros que estão pensando a psicanálise e o racismo, vão atender os estudantes da UFMG, Marília, até depois queria conhecer essa pesquisa dos estudantes, e trabalhando com populações quilombola, e um pedaço do que a gente faz é isso, e eu fiquei pensando que o PUD, eu gostei muito dessa frase, dessa expressão junta psicanalítica da Marília, que Mariana acrescentou ética, para sair da paralisia, colei com vocês, como dizem os jovens, para dizer que acho que a gente, uma coisa que não tinha me ocorrido é que a gente pode ser um vértice, de ações que, olha quanta riqueza que a gente não sabe, um vértice, eu não sei exatamente como operacionalizar de imediato, mas ficar a ideia no horizonte do PUD ser um vértice dessas experiências da psicanálise que não são tão divulgadas ou noticiadas e que nos deixam com uma certa marca historicamente agarrada, digamos, nas nossas costas, de sermos burgueses, de sermos vitorianos, de sermos ultrapassados. Eu pensei que a divulgação, agregar, fazer o vértice e, ao mesmo tempo, divulgar essas ações, constrói uma nova, também um novo lugar, que é esse que a gente já vem sustentando, mas que talvez não fique tão claro para a população que não está concernida aqui, fazendo acontecer. É isso, só acrescentar essa ideia, então, do vértice, a Mariana falou de integrar, mas também de pensar a divulgação, como o Jonas e a Marília trouxeram no início, como que a gente também vai pensando em divulgar, acolher, compartilhar experiências, trocar, talvez fazer redes ali e divulgar. Obrigada, colegas. E obrigada por tudo, porque eu também sinto isso, Quando a gente está aqui, a gente fala, vale a pena, vamos seguir, o que a gente pode fazer? E eu estou aqui pronta para isso.
Então, eu vi que a Renata se inscreveu, vou passar a palavra para a Renata e depois, imediatamente, a gente então vai expor o que a gente pensou da organização. Renata. Então, um prazer estar aqui na nossa reunião tão importante. Eu só lembrei de um detalhe da minha experiência, que o André certamente tem também nessas redes tão assim, múltiplas, né, rizomáticas, como falou a Vera Vital Brasil, assim, da possibilidade de que a gente faz na rede de observatórios de saúde, direitos humanos e justiça, com 10 universidades e representação em todas as regiões administrativas do Brasil, de núcleos de pesquisa universitários, que a gente trabalha como? A gente já era parte de como fazer, né? Talvez eu esteja me adiantando, mas vocês me perdoem, porque depois do André eu pensei nisso. A articulação dos múltiplos núcleos, né? E fazendo justamente convergir para a rede, no nosso caso, como um vértice mesmo, né? Então, de poder acolher, mas se interagir as pontas, né? E agora, como fazer isso trabalhar, né? A gente até consegue lá na rede, mas é bem menos gente, né? Mas eu acho que é isso. Bom, Renata, eu acho que a própria estrutura que a gente está propondo vai se acomodar para esse tipo de demanda, que eu acho muito importante, mas eu acho que a gente precisa de uma estrutura mínima para poder se mexer e se organizar, a cada um de nós aqui, organizar os seus interesses num grupo ou no outro, e eu acho que isso aí vai funcionar. Então, eu entendi que as pessoas estão cientes que a gente encerrou as inscrições, então, e eu vou compartilhar aqui a tela de uma proposta que a gente fez, uma proposta inicial, claro, evidentemente iria, enfim, trabalhar mesmo, né? A gente fez uma proposta de organização que seria ter algumas comissões fixas, que a gente julga que seriam importantes. Uma comissão de finanças e infraestrutura, e a gente já construiu essas comissões com alguns nomes de quem estava ali discutindo, mas é claro que são abertas, se alguém quiser entrar para ajudar, é muito bem-vindo, é só uma proposta inicial. Então, a comissão de finanças seria o Luciano Dias e o Luciano Elia. A comissão de divulgação, em princípio, ela é muito complexa, teria que ser dividida em 2 subcomissões, a de produção de conteúdo e de edição de vídeos, por exemplo, e a que faz umas políticas da divulgação, comunicação, atualização das redes sociais. Por enquanto, a gente tem efetivamente a Natasha, o Éder disse que entraria, eu coloquei ele aqui, e a gente tem mais um colega que está se juntando, mas não estamos ainda confirmados, para entrar. Precisaria de mais gente. Se alguém tem habilidade, porque a gente atualmente tem, vocês pensem, a gente tem um Facebook do PUD, um Instagram do PUD, o PUD tem um e-mail, o PUD tem um canal no YouTube, o PUD tem um grupo de WhatsApp e tem um grupo no Telegram. Cada processo de divulgação tem que abrir para todas essas coisas, é muito trabalho, então a gente precisa de gente nessa comissão. A outra comissão seria uma comissão de integração dos GTs, porque a gente está propondo grupos de trabalho. Tem 2 níveis de coisa. A comissão seria algo fixo. Os grupos de trabalho é algo que pode variar conforme as pessoas quiserem e pensarem. E as comissões seriam mais para dar um mínimo de infraestrutura para as coisas funcionarem. A comissão de integração dos GTs, que seria eu, a Branca e a Eloá, né? E a ideia dessa comissão seria assim, que a gente tivesse algum tipo de função, digamos assim, vamos dizer que a gente vai, por exemplo, os GTs vão propor uma atividade, aí a gente tem que ver uma certa agenda para que não se proponha 2 atividades na mesma semana, esse tipo de coisa. Então, seria um agenciamento do trabalho dos grupos de trabalho, né? Aberto também, evidentemente, para quem quiser entrar. E a comissão de redes de trabalho, que seria uma comissão que vai fazer justamente esse trabalho de fazer o vértice, vamos dizer assim, que é as relações externas do PUD com os outros movimentos e a construção de redes que ultrapassem o PUD, né? Então, que estaria, em princípio, a Vânia, a Simone Pérez, o Alexandre Jordão, que eu não tenho e-mail. Eu fui botando e-mail para que as pessoas se interassem, se quisessem. Tem, claro que podem atuar também via grupo de WhatsApp. Se essa estrutura
vingar efetivamente, que o grupo concordar, pode acrescentar coisas. Depois que a gente chegar num consenso, eu acho que seria importante que as comissões, pelo menos, fizessem um grupo de WhatsApp e divulgassem os contatos para quem quiser acessar a comissão, né? Então, seria a Vânia Cidade, a Simone, o Alexandre Jordão e a Renata Costa Moura, e uma comissão de redação que seria mantida, né? Que é a comissão que já funciona e que agora, digamos, está, eu acho, com mais liberdade para trabalhar, porque a gente tem a Carta de Princípios para orientar as ações, as decisões, sem precisar uma coisa de plebiscito cada vez no grande grupo, né? Vamos confiar que um manifesto tem certas coisas que a gente colocava no grupo de WhatsApp, mas é quase óbvio que a gente vai se manifestar a favor ou contra de determinadas coisas. E a partir da Carta de Princípios isso fica sustentado. Então, nessa comissão ficam, ainda o que já estava, Luciano Eliana, Cristina Figueiredo, Antônio Quiné e Mariana Morica. Aí, uma outra nível de organização, que eu acho que é também muito importante, ou seja, vai ser o corpo de trabalho justamente do PUD, são os grupos de trabalho. Então, a gente tem algumas temáticas que já nos surgiram como temáticas vivas no PUD e que tem pessoas já interessadas e essas pessoas estão propondo. Isso não impede que outras pessoas aqui hoje presentes, outras pessoas que fiquem sabendo da reunião, queiram propor um grupo de trabalho e se responsabilizar pelo andamento desse grupo. É totalmente livre, claro. Então, esses grupos de trabalho, no entanto, eles têm que estar norteados por alguma coisa que é a nossa Carta de Princípios, quer dizer, não é uma coisa tão livre no sentido do grupo de trabalho de qualquer coisa, né? É grupo de trabalho que se convirja para o que nos mantém juntos no PUD, é isso. Então, esses grupos a gente propôs que tivesse cada grupo 1 ou 2 coordenadores, né? Teria um grupo que já foi proposto de articulação universitária, que está a Simone Perelson e a Renata Costa Moura, de coordenadores, ou seja, vão fazer essa articulação das redes, principalmente as redes universitárias, que a gente viu hoje na reunião, no trabalho da Andréia, no trabalho da Marília, então tem da Renata mesmo, então seria essa possibilidade dessa construção. Um grupo de saúde mental, que vai focar na questão da luta antimanicomial, que de alguma forma já está funcionando assim, porque tanto o Luciano Elia como a Ana Cristina Figueiredo estão participando, já levando a presença do PUD na frente ampla de saúde mental, que se organizou a partir de todos os ataques aí. Um grupo de clínica, que ficou atendimento à população de baixa renda. Eu quero salientar que essa questão da baixa renda aqui, eu concordo com o que o Luciano Elia colocou, e isso tem sido uma questão discutida no grupo lá do Psimaré. Então, seria essa população, melhor dizendo, que não tem acesso à psicanálise, por algum motivo que a gente vai detectar, e que reuniria as iniciativas do PUD. Então, estaríamos a Branca e eu nesse GT, aberto, evidentemente, para quem quiser. Eu acho importante até outras iniciativas que alguém já esteja coordenando, que entre para esse grupo de clínica e a gente possa tentar juntar os esforços, né? Um grupo de racismo estrutural, que estaria a Mariana Morica, que já tem um trabalho aí também, e o Luciano Dias também, e que tem tido algumas iniciativas, né, já de estabelecimento de redes e tal, né? Um grupo de acompanhamento da luta contra a regulamentação da profissão de psicanalista, que a gente já tem um movimento Articulação, que faz isso historicamente já há muito tempo. Então, a Ana Carolina e a Fernanda, que já estão também no grupo Articulação, quer dizer que já teriam essa ponte, fariam a ponte do PUD, como é que o PUD poderia se inteirar do que está acontecendo, fazer propostas, divulgar isso no PUD, seria essa a ideia. E, finalmente, um grupo LGBTQI+, e cura gay, na atuação basicamente das igrejas neopentecostais, na cura gay, nessas coisas, e que estaria o Éder Belo e a Natasha Helsinger. São os grupos que a gente pensou. Evidentemente, estamos totalmente abertos para pensar novos grupos que surjam aqui, ou para abrir a entrada, claro, de pessoas nesses grupos.
Esses grupos com essas coordenações, eles são só, a função dessas pessoas que estão listadas aqui é justamente poder fazer uma ponte com o quê? Com o trabalho que a frente vem desenvolvida. Então, uma das nossas propostas é que cada GT de cada grupo de trabalho tem 2 coordenadores. Então, pelo menos um vai participar quinzenalmente das reuniões da frente, que é nesse sábado, das 10 às 12, que é uma forma da gente estabelecer o trabalho mais compartilhado, vamos dizer assim, do PUD. Porque não, para não ficar um grupo de trabalho trabalhando independentemente lá e a gente não ter como divulgar ou ampliar esse trabalho. Então, o resto, a primeira observação, eu já falei aqui, quer dizer que os grupos se organizam livremente e que as temáticas devem estar em consonância com a Carta de Princípios. Então, essa seria só a nossa proposta inicial. Está aberto aqui para vocês pensarem. Para nós pensarmos, na verdade. Ô, Leila, as pessoas estão perguntando, especialmente a Maria, como que elas se manifestam. A sugestão é via Telegram, agora mesmo na reunião. Eu acho que a gente tem um tempo ainda, a gente marcou a reunião até o meio-dia. Eu vou propor, então, que as pessoas se inscrevam pelo chat e a gente... Eu concordo, eu acho que não precisa deixar para depois na Telegram. Até coloquei isso no chat. Agora. É hora de discutir das ações, eu acho que agora é hora de se integrar, de aderir aos grupos. Sim. Eu vou assim, interromper, então, o compartilhamento. Se precisar, a gente volta, tá? E aí, vamos para o chat, então. Mas talvez seja bom deixar aberto para as pessoas irem vendo, porque talvez elas não tenham tudo na cabeça, né? Quem está vendo pela primeira vez... Pois é, o meu problema é assim, como é que eu vou... Aí eu não consigo ver muito bem o chat, mas assim... Copia e cola, Leila, talvez no chat os grupos de trabalho, não sei, que aí as pessoas podem ver no chat. Mas eu estou anotando aqui, quem quiser, quem foi se integrando, eu estou anotando aqui. Quem sabe fazemos o seguinte, eu vou compartilhar de novo e as pessoas me avisam quem está inscrita verbalmente, sabe? Para poder dizer, eu quero falar, aí eu abro. Aí a gente vai conduzindo assim. Tem alguém inscrito? Tem, a Marília falou aí. Marília quer falar? Marília, fala. É melhor falar. Não, é rapidinho. A Leila já tinha falado para não ficar escrevendo no chat, que fica difícil, né? Não, eu pensei em me integrar a essa de integração dos grupos de atendimento social, né? Pensando em potencializar esse vértice, como disse a Andrea, e também na de integração universitária. Eu acho que seria ali onde eu poderia tentar ajudar um pouco mais. Não sei se eu vou dar muito conta, mas, bom, primeiro vem o desejo, né? Depois a gente vê se a gente dá conta dele. De repente, aquela sua aluna pode falar com a Natasha sobre a parte visual. A parte visual... né? A parte visual, como eu tinha falado na minha primeira fala, eu não pretendo eu mesma me integrar à comissão, mas se precisar de alguma coisa, fala comigo, eu falo com ela e a gente faz por demanda. Marília, dava para ajudar nisso? Sim. Perfeito. Gente, só uma coisa, eu estou vendo que no chat tem algumas pessoas dizendo que gostaria de entrar em tal grupo. Para isso eu botei os e-mails aqui, eu sugiro que as pessoas que querem integrar um grupo de trabalho, elas mandem se comuniquem diretamente com um dos coordenadores aqui, se anunciando, dizendo, sabe, por exemplo, quer entregar o grupo de articulação universitária, manda um e-mail para a Simone ou para a Renata, saúde mental, para o Luciano Elia ou para a Ana Cristina Figueiredo, clínica, eu ou a Branca. E pode ser e-mail, pode pegar os nossos, para mim, da minha parte, eu não quis colocar aqui os telefones, mas assim, porque eu não falei com os colegas, mas assim, também pegar o telefone no grupo de WhatsApp e mandar no privado uma mensagem, quero entrar para o grupo de trabalho tal. Eu acho que essa é a melhor maneira. O meu Leila, tá disponível, eu vou dar uma sugestão
eu estou junto com a Renata no GT de articulação universitária. Eu vou fazer imediatamente um grupo GT Articulação Universitária comigo e com a Renata. E quem escrever, seja para mim, seja para ela, a gente integra no grupo. De e-mail, né? Não, de WhatsApp. Ah, tá. Mas será que as pessoas sabem o As pessoas, tá, eu não sei fazer grupo de eu sei, eu faço. Gente, eu acho que o WhatsApp é mais ágil, né? Eu acho. Ela é preliminar a essa, Simone, porque as pessoas mandando e-mail para você, elas já podem te mandar o telefone e você... É verdade. Então, vamos combinar isso. Quem enviar e-mail querendo entrar em grupo já passa o número do WhatsApp. Eu queria entrar na comissão de divulgação. Como tenho que fazer? Eduardo, então você tem contato com a Natasha. É a Natasha que está lá. Eu acho que assim, a gente vai ter que... Está tendo, inclusive, uma sugestão de que os grupos que forem criados para as comissões e grupos de trabalho sejam no Telegram já, porque a ideia é que a nossa comunicação de trabalho vai ser pelo grupo do Telegram. A gente já criou esse grupo lá, e um grupo amplo do PUD no Telegram, que se chama GT do PUD, justamente o grupo de trabalho do PUD. Então, lá a gente vai dar as notícias de trabalho. Os outros grupos que forem criados para dar andamento ao trabalho das comissões e dos GTs, a gente sugere que seja no Telegram também, fica mais fácil. Então, eu acho que, lembrando aqui que eu acho que a Ana Cristina botou uma observação que é importante, que as comissões são fixas, os grupos de trabalho são móveis. Quer dizer, as comissões são fixas, qual é o objetivo das comissões serem fixas? Então, e aí também é importante isso ser dito, quer dizer, o fato, por exemplo, de ter uma comissão de divulgação não quer dizer que a gente faz um evento e joga para a comissão de divulgação e diz, vocês se virem, façam tudo. É dizer, tem que ter um trabalho de quem vai promover, de interação com essa comissão. As comissões, elas são um mínimo de infraestrutura para poder produzir os eventos, mas os grupos de trabalho têm que se responsabilizar pelo seu próprio trabalho. Essa é que é a questão. Então, as comissões são fixas porque são coisas que, por exemplo, vamos dar uma ideia de concretude. Um grupo de trabalho, por exemplo, trabalha uma determinada questão, ele quer fazer um evento, propõe convidar tal pessoa para fazer uma live. Isso aí precisa o quê? Isso aí precisa um Zoom, né? Os Zooms, se quiser fazer uma troca de conversa, tem que ter uma certa gerência, tem que ter... às vezes, pagar um Zoom, como hoje a gente tem um Zoom de 500 lugares, porque a Andrea cedeu, né? E tem que fazer a divulgação, tem que fazer um cartaz. Então, esse trabalho tem que ser feito em conjunto com as comissões, para poder operacionalizar o evento, né? Então, as comissões são fixas nesse sentido. Agora, os grupos de trabalho, eu acho que vai ter que se fazer um grupo de trabalho como a Simone estava propondo, no Telegram, por exemplo, e à medida que as pessoas disserem por e-mail, eu quero integrar tal grupo, ela vai fazer parte desse grupo do Telegram e o próprio grupo vai organizar o seu trabalho ali, internamente, né? Eu acho que é isso. Em particular, assim, por exemplo, o grupo de clínica pode ser por e-mail para mim ou para a Branca, ou pode ser para mim, pode ser por um telefone, por WhatsApp no privado, e a gente vai fazer um grupo GT de clínica. E aí as pessoas pode ser também mandar por mensagem ou ligar. Isso, pode, como quiser. Leila, Oi. tem uma sugestão, a Rosângela está perguntando ao Luciano se haverá, deve ser ao Elia, né? Se haverá um GT violência. Eu penso que talvez seja uma proposta, Rosângela, de ter um GT novo, talvez ela pudesse falar. Só uma coisa, Luciano, Elia, você está mandando direto para mim, você está mandando umas mensagens para geral, só para mim, só para você saber.
Então, eu acho que isso que a Andrea falou é importante. Quer dizer, eu acho que a gente, por exemplo, a gente não fez um GT de violência. Isso pode existir. Agora, quem é que quer bancar esse GT e quem seriam os coordenadores? Esse é o ponto. Se o Luciano Elia e a Rosângela quiserem fazer um grupo assim, muito bem-vindo. E se eles podem ser os coordenadores, ótimo. É isso. Eu acho que esse GT, eu não sei, a Rosângela poderia falar, mas eu acho que a gente poderia tentar articular esse GT da violência. Na verdade, a proposta era discutir a atenção às pessoas vítimas de violência, pelo menos é aquela que eu falei. Não é pensar a questão da violência mais amplamente, que é muito importante, mas acho que já é outra coisa, né? Quer dizer, formas de combater isso, que a gente podia conversar com... Tem o Parem de Nos Matar, por exemplo, que a Mariana Molica está articulada, com Favelas, tem outras iniciativas assim. Eu estava pensando na atenção clínica e psicossocial e também ativista politicamente com as vítimas de violência. Eu nem gosto dessa palavra, mas enfim, para aqueles que têm sido o alvo, né, primordial e seletivo da violência. A Rosângela quer falar. Eu também. Oi, gente. Então, eu fiquei tocada por esse tema e como o Luciano pautou, eu achei pertinente, porque uma direção importante é essa, né, que é a atenção, o atendimento e o acolhimento às pessoas. Tem um trabalho assim que foi feito no Chile, né, tem uma apresentação que teve no Congresso, que é um trabalho da Universidade atendendo vítimas de violência de Estado. Mas eu pensei também em ações, eu participo aqui em Minas de um grupo que chama Rua do Respeito, e nós nos articulamos em diversas ações, onde, quando há uma violência de Estado, se busca a articulação de redes, de contatos, envolve Defensoria Pública, Ministério Público, e essas pessoas têm conseguido fazer uma atuação interessante. Então, eu pensei, voltando aí à pergunta do Luciano, que ela poderia ser, sim, né, uma ação, tanto no atendimento a essas pessoas, como também, né, alguma ação em relação a algumas políticas públicas, né, ou podemos priorizar também, né, começar pela, né, atenção às pessoas, né, e acionar, né, as políticas públicas, que é uma consequência natural, talvez, né, desses movimentos. Então, eu pensei essas duas direções. E poderia, sim, me integrar a um grupo. Eu não queria ficar como coordenadora, não, que eu estou chegando, mas eu gostaria de me integrar. Eu acho que a Mariana Molica podia se colocar, porque volto a dizer, já tem ações nesse sentido, articulando a Defensoria Pública, a Renata também está aí, pode falar, o Portal Favelas, o Parem de Nos Matar, a BJD, enfim, eu acho que tem coisas para a gente fazer junto com eles no sentido dessa articulação política, Rosângela. Das ações. Luciano, e da articulação com os atendimentos que já existem, né? Assim, quando eu pedi para falar aquela hora, porque assim, não é porque o ambulatório, por exemplo, do qual eu participo, assim como outras iniciativas, não se caracteriza como um ambulatório que atende pessoas que sofreram violência do Estado, que a gente não atende um monte de gente que a gente, né, que sofreu esse tipo de violência, quer dizer, não é porque essas pessoas não chegam, não que isso dê conta, né? Mas assim, então talvez essa articulação de que você está falando é como se possa articular a chegada das pessoas aos serviços, às possibilidades de atendimento, né? Que eu acho que é um pouco diferente que o próprio Luciano marcou, de que não é atender caracterizando essas pessoas como tais, não é isso? Gente, olha só, deixa eu falar um negócio. Eu acho que esse ajuste aí de como é que vai ser o foco dos grupos e tal, ele deve ser feito diretamente com as pessoas interessadas, tem que se falar, então, Rosângela, Luciano, Mariana Molica, para articular se vai ter um grupo, um GT ou não, quem é que vai ser o coordenador. Eu estou preocupada porque tem inscrições e eu acho que a gente deveria tentar fechar justamente ao meio-dia. Então, estão inscritas a Vera Vital Brasil, depois a Maria Pimentel, depois a Ana Beatriz Lima da Cruz. Então, Vera Vital Brasil.
Bom, gente, eu tenho uma experiência de muitos anos nessa área de violência das vítimas do Estado, levando em consideração o histórico da violência da ditadura, né? E que sempre fizemos uma relação do passado com o presente. Então, Eduardo está aí, nós temos uma equipe que trabalhou e trabalha com isso. Eu acho que a gente poderia dar alguma contribuição nessa área. Agora, eu penso que a gente talvez pudesse fazer, não sei se seria um subgrupo do GT Clínica, que trabalha com populações com baixa renda, não se fala mais, a gente vai falar em populares, setores populares. Vulnerabilizados, né? Não? Exatamente, setores vulnerabilizados. Então, eu acho que a gente pode dar uma contribuição. Agora, a alocação disso, não sei como fazer. A gente tem que pensar melhor, né? Porque eu acho que seria uma interseção muito interessante fazer com o GT Clínica, que a Leila e a Branca estão responsáveis, né? Então, eu me inscrevo nesse, né? E também fico com uma contribuição, se for o caso, nesse de divulgação, na parte de divulgação, né? do trabalho. Não, bom, para mandar notícias eu sempre mando, mas eu digo para entrar em contato com outras entidades, enfim, né? Outras entidades que eu acho que podem ser úteis, né? Então, é isso. Obrigada. Trago aqui essa contribuição e, desculpe, deixa eu só pegar uma questão que o Luciano falou. Não é a Tânia, né? Nós somos de uma equipe que já vem de longa data trabalhando juntos. Então, a gente pode contribuir, e podemos contribuir também em alguma coisa no trabalho de grupos, não é? Que nós sempre tivemos esse enfoque grupalista, né? Tá bom? Então, tá ótimo, Vera. Então, mantemos essa questão, quer dizer, as pessoas estão anotando, a gente tem essa equipe que está anotando as sugestões e as coisas, depois a gente vai fazer um fechamento da reunião, evidentemente, mas agora não vai ser possível ver todas as sugestões, todos os encaminhamentos e para prosseguir o trabalho. Então, Maria Pimentel. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Pimentel, sou de Niterói. Ainda não tive a oportunidade de me apresentar, mas com certeza esse momento vai chegar. E a minha fala agora é no sentido assim, que eu gostaria de estar participando. A minha experiência, a minha área de pesquisa é em violência do Estado, sou doutora pela UFRJ nessa temática, pesquiso essa área tem 20 anos, e agora a gente está tentando articular um trabalho em Niterói de uma ação mais específica, né? De estar intervindo, de fato, nas questões que vêm acontecendo e que, infelizmente, não só, ainda que, né, todo o debate e vários olhares estejam hoje voltados para isso, mas a gente tem visto não só não diminuir, como aumentar, como alguém falou, inclusive hoje a gente tem visto toda hora as crianças serem alvo dessa violência. E aí eu tinha me disponibilizado para estar junto ao grupo da questão racial, né, que é racismo estrutural, mas aí quando chega essa questão da violência, eu fico me perguntando também como que essas coisas, no meu entender, elas estão articuladas. Assim, essa violência que a gente vê chegar a esses territórios, ela é uma violência que vai ao seu limite, como a gente está falando de homicídios e assassinatos, mas ela está construída no dia a dia dessa população, que vai definindo formas de funcionamento, né, de toda uma dinâmica, de todo um território que tem a ver com a forma que eles constroem a sua vida, e que essa violência está em cima da questão racial.
Então, eu vejo que talvez esses dois grupos de trabalho eles estariam muito afinados, porque o que a gente percebe, né, é que o que se está colocado ali como um grande legitimador dessa violência é a questão racial. Então, pensar, agora, de qualquer forma, acho que é uma temática da violência que ela tem que estar presente. Tá? Posso fazer só um comentário? Posso fazer só um comentário em cima do que a Maria falou? Desculpa, eu não estou na fila de inscrição, mas é porque é uma coisa pontual. Maria, a gente se conheceu no Parem de Nos Matar, né? No encontro que teve. Isso. E, assim, eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente está tentando organizar em termos de melhor funcionamento do PUD, mas eu também concordo, até botei no chat, que as coisas vão se entremear, né? O trabalho, por exemplo, que a Vera faz com a Tânia, enfim, que o Luciano está se integrando num coletivo maior, que está, enfim, interrogando e pensando ações, está completamente entremeado com a questão do racismo. Então, assim, eu e o Luciano, dias que estamos começando, quem quiser integrar, a gente certamente vai ter que conversar com o GT que está organizando a parte da clínica, né, e da violência de Estado que está debatendo isso. Então, eu não sei, mas eu acho que a gente vai fazer essas divisões para organização de eventos ou de, enfim, de grupos de trabalho que estão pensando, mas eu acho que a gente vai estar o tempo todo trocando entre os GTs. É isso que eu estou pensando, assim, porque realmente está completamente entremeado, né? Tá bom, Mariana, eu vou pedir que a gente está se aproximando do meio-dia, a gente tem algumas pessoas inscritas, então a Ana Beatriz, e depois Simone Peterson, e depois eu queria colocar uma questão do prosseguimento do trabalho, inclusive da nossa próxima reunião. Ana Beatriz. Bom dia a todos, está sendo um prazer estar nessa reunião, assim, a gente deveria promover mais reuniões dessa ordem, eu acho que ela está sendo extremamente produtiva. E eu gostaria primeiro de me inscrever no grupo de trabalho da clínica, em função de que eu participo, né, já há bastante tempo, desde o início do Psimaré, e também de outro grupo de atendimento em Santa Teresa. Agora, o que eu traria para essa reunião, que eu acho assim, bem interessante, eu fiquei bem impactada com as falas da Dina, do Luciano Elia, né, da Marília, né, e de outros, né, não dá para falar, sobre a questão da clínica, do atendimento, que é essa questão tão cara para a psicanálise, né? E eu acho que a gente já tem assim, diversos grupos, né, atuando nessa área, e que talvez fosse interessante a gente poder fazer dentro do PUD, né, naquela ideia assim, de trabalhar com o que já tem, uma apresentação, né, não sei, né, como hoje, né, um encontro em que a gente pudesse trazer essas diversas experiências até para incrementar. Há sempre uma dificuldade assim, mas aonde é que tem atendimento? Aonde é que a gente pode encaminhar? Então, acho que um compartilhamento maior dessas experiências, eu acho que seria algo assim de uma certa urgência, né? Afinal de contas, eu acho que é a nossa característica maior, né? Poder, de alguma maneira, estar próxima, né? Estar próxima a essa população no sentido, né, de um trabalho, né, primordialmente clínico, né? Obrigada. Eu coloquei o GT de clínica, mas é óbvio que as iniciativas que a gente já tem vão estar incorporadas, se quiserem, nesse grupo. Eu vou, então, dar a palavra para a Simone, e eu acho que se ninguém mais se inscrever, aí depois a gente pode encaminhar para... O Alexandre Jordão queria falar, eu acho. Eu não vi aqui. Tá, então vamos ver quem mais. Simone, Alexandre Jordão, e se tiver mais alguém, depois então a gente encerra as inscrições. Simone. Bom, eu queria primeiro dar bom dia a todos, me desculpar que eu não consegui entrar mais cedo por problemas pessoais, entrei há pouco, fiquei muito feliz em ver que somos 60 aqui, e que a reunião está indo muito bem.
queria esclarecer um pouco o que eu penso a respeito do GT, articulações universitárias. A função, pelo menos como eu penso, ainda não conversamos muito, eu e Renata, e com pessoas que eventualmente integrem o grupo, o GT, né? Um pouquinho já. É que nós possamos... Oi? Um pouco já. Já começamos. Tá. Sim, já fiz, inclusive, o grupo do GT no Telegram, então aguardamos as solicitações de entrada e também solicitações de esclarecimentos, mas a ideia é que a gente possa constituir cada vez mais redes. Então, por exemplo, redes de trabalhos de extensão, com trabalhos de pesquisa em universidades diferentes, que algum outro GT daqui do PUD tenha a intenção de fazer um evento, um congresso, um colóquio, uma jornada, que a gente possa ajudar tentando integrar programas e universidades diferentes para trabalharem em rede, em articulação, tanto no que diz respeito a trabalhos de pesquisa propriamente dita, como trabalhos de extensão. Quer dizer, a ideia é que a gente possa se articular as universidades e articular as universidades entre si no que acontece de nossos trabalhos, os trabalhos de extensão e de pesquisa dentro das várias universidades do Brasil e até de fora do Brasil. Então, é essa a ideia, queria me apresentar, Simone Perelson, me desculpar e dar esses esclarecimentos e dizer que estou muito feliz em ver que nós somos agora um grupo maior. Vejo aqui que somos 60, isso me dá bastante alegria. Então, é isso. Obrigada, Simone. Agora, então, eu passo a palavra para o Alexandre Jordão e depois a gente vai se encaminhando para o encerramento, então. Alexandre. Obrigado. É muito no sentido do que a Simone falou. É porque eu acho, no fundo, é já encaminhar uma questão, acho que para a nossa próxima reunião, como capilarizar mais o PUD, porque a gente está vendo na reunião de hoje, esse foi excelente, inclusive, nesse aspecto, né? Como é que aqui estão pessoas que estão diretamente engajadas já em trabalhos paralelos e que encontram no PUD, então, um ambiente fértil para até fazer essas articulações aqui dentro. Mas a gente precisa trazer gente de fora, né? Lembrando o primeiro movimento das sociedades, pessoas que não estão vinculadas a universidades ou que estão, como o Eduardo Lossiser, que não estão nem vinculados a sociedades de psicanálise, mas que têm interesse e têm afinidades com o que a gente trabalha. Essa é uma questão que eu esperava mais gente hoje. Eu esperava mais gente que é muito atuante no WhatsApp do PUD, mas que não está presente aqui hoje, por exemplo. Isso me parece um ponto delicado aí. Até que ponto nós vamos ficar sempre nós mesmos sustentando esses movimentos, essas iniciativas. Não é? Eu acho que a gente tem que... E eu acho que é uma questão mesmo para a gente pensar junto. A gente tem que trazer mais gente, né? A gente tem que angariar essas simpatias, que essas pessoas se engajem de alguma forma. É só essa observação, é mais uma inquietação, no fundo. Obrigada, Alexandre. Então, eu acho que tem sido uma preocupação na frente, a gente tem solicitado sempre aos colegas que, quando foi, por exemplo, eu vi que alguém perguntou como eu tenho a carta de princípios. A carta de princípios está divulgada nos nossos grupos, no grupo do Telegram ela está fixada, ela está divulgada, eu acho que no Facebook, eu não sei, porque como eu não uso quase Facebook e Instagram, não sei, a Natasha pode dizer, mas eu acho que está lá. E a gente tem solicitado o quê? Porque eu acho que essa questão do rumo que tomou o grupo de WhatsApp do PUD, que a Ana Cristina propõe que se transforme em bate-papo do PUD, veja, eu não acho irrelevante o bate-papo do PUD, por causa disso, porque as pessoas estão muito angustiadas, porque as pessoas têm que se agarrar em alguma coisa e, às vezes, ali é um lugar para conversar, e isso é muito importante. Só não é para trabalhar, esse que é o problema, a gente tem que separar. Ali é para outra coisa.
para trabalhar é um outro grupo, né? E eu acho que o trabalho ele traz uma consistência assim para essa angústia da gente. Eu acho que esse apoio assim que a gente encontra no trabalho político que é possível fazer com os colegas aqui é um refresco nos tempos que a gente está vivendo. Realmente é a possibilidade de sobreviver e de ter alguma voz. Então acho fundamental. E agora acho que a gente tem que conversar, como o Alexandre diz, essa questão de como é que a gente vai capitalizar. Eu tenho solicitado na minha instituição que divulgue a Carta de Princípios, que fizesse um convite especial para essa reunião e tal, mas a gente sabe também que as pessoas estão exaustas, estão cansadas e as lives se sucedem, então acho que a gente tem que ir com o que eu achei ótimo ter 60 pessoas, a gente conseguiu muitas coisas novas hoje na reunião e adesões importantes de trabalhos, eu acho que coisas que a gente não sabia, então acho que foi fundamental. E, então, para concluir, a gente já pensou numa proposta de repetir essa reunião em março. A proposta é que seja no dia 13 de março, que é um sábado também, nesse mesmo horário, das 10 ao meio-dia. Então, seria uma forma, inclusive, da gente dar esse mês aí para as pessoas consolidarem essa ideia dos grupos de trabalho, para surgirem ideias de novos grupos ou de participações. E sim. Natasha, fala você, então, vendo uma coisa no chat aqui, a Natasha pedindo para falar do Que Boca na Cena. Eu acho que é importante esse projeto, tem sido importante para a sustentação do trabalho no PUD. Fala, Natasha. Não, é só para lembrar que nosso próximo Boca na Cena é dia 27 de fevereiro, às 8, e é importante também a gente ter a adesão, né, de todas as psicanalistas aqui presentes e outros, né, ter essa adesão do movimento do PUD, né, nesse projeto importantíssimo que justamente traz a luta, né, antirracista para a Boca de Cena, né. A convidada vai ser a Renata Tavares e ainda as falas ainda a gente está confirmando, e lembrar também que a edição Maré, né, que teve agora em janeiro, está disponível toda ela no YouTube para quem quiser assistir, tá? É só entrar no canal do Museu da Maré e estão todas as cenas e debates que foram maravilhosos lá também. E aí, em breve, a gente vai mandar o link do Simpla também para quem quiser e puder divulgar aí no evento do dia 27 de fevereiro. Obrigada, Natasha. Eu queria aproveitar o gancho da Natasha, porque foi uma coisa que me escapou. Eu acho que nós temos que agradecer muitíssimo a Natasha Corbellino, que tem sido uma pessoa muito importante para o nosso trabalho. Ela é do PUD, ela não é psicanalista, mas ela trabalha com teatro. E eu quero dizer que assim, a viabilização de certos projetos dependem muito. A Natasha nos ajudou editando vídeos, a Natasha... O próprio projeto da edição Maré, que é uma coisa importante, porque foi a Maré é um lugar onde a gente tem uma relação com a Cláudia Rose, com o museu. A edição do projeto da Maré só foi possível porque a Natasha Corbellino entrou com um projeto de pedido de auxílio na Lei Aldir Blanc e conseguiu recursos, e a gente provavelmente fará um livro com esses recursos das iniciativas desse projeto Que Boca na Cena. Então, primeiro deixar um agradecimento à Natasha Corbellino pelo empenho dela, e depois dizer que eu acho que é importante que o PUD corresponda dando força nesse projeto, porque esse projeto ele tem uma questão assim, de realmente dar sustentação financeira para artistas negros da periferia que estão completamente abandonados pelo Estado nessa situação. Então, é botar em prática aquilo que a gente pensa, sabe? É ir lá e contribuir. É isso que eu queria dizer. Então, eu acho que, não sei se algum dos meus colegas quer mais fazer alguma observação, mas, senão, a gente encerraria a reunião, deixando marcada a reunião no dia 13, sábado, e esperando que essa movimentação de ajustes, de inserção nos grupos de trabalho, de adesões, ela se dê nesse meio tempo e a gente venha com uma nova proposta, então, já consolidada no dia 13. Agradecer muito a presença de todos e o trabalho tão profícuo e uma reunião tão proveitosa para todos. Obrigada.
Tchau, gente. Tchau. Bom final de semana até o dia 13. Até. Tchau, pessoal. Muito bacana estar com vocês. Abraços. Abraços. Até a próxima. Bom dia, gente. Tchau, muito bom. Gente, bom final de semana. Tchau. Bom dia.